Todos nós começamos a fumar por motivos bobos. Geralmente por pressões ou situações sociais, mas quando sentimos que estamos viciados, por que continuamos? Nenhuma pessoa que fuma regularmente sabe por que fuma. Se soubesse a verdadeira razão, ela pararia de imediato. Eu fiz essa pergunta a muitos fumantes e a verdade é a mesma para todas, mas a variedade de resposta é infinita. Considero essa parte da consulta mais divertida e, ao mesmo tempo, a mais patética. Todos os fumantes sabem no fundo do coração que são os tolos. Eles têm consciência de que não sentiam necessidade de fumar antes de se tornarem viciados. Quase todos conseguem lembrar que o primeiro cigarro tinha um gosto horrível e que precisaram se esforçar para adquirir o vício. O mais perturbador é que eles percebem que os não fumantes não estão perdendo absolutamente nada e ainda por cima estão rindo da desgraça deles. Os fumantes, no entanto, são seres humanos inteligentes e racionais. Eles sabem que estão assumindo enormes riscos para a saúde e que gastam fortuna em cigarros. Assim sendo, precisam de uma explicação racional para justificar o seu hábito. A verdadeira razão pela qual as pessoas continuam a fumar é a sutil combinação dos dois fatores que vamos discutir nos 2 capítulos seguintes. O primeiro é o vício em nicotina, e por ser um tema extremamente extenso, iremos debater uma parte dele ainda nessa aula para poder encurtar a próxima aula. E o segundo motivo é a lavagem cerebral, que será discutido na nossa 7ª aula. Tá bom? Então vamos falar um pouco sobre o vício de nicotina ainda nessa aula. A nicotina, um composto incolor e oleoso, é a droga contida no tabaco que vicia o fumante. Ela é a droga que mais rapidamente provoca a dependência. Um único cigarro pode ser suficiente para nos tornar viciados. Cada baforada no cigarro libera para o cérebro, através dos pulmões, uma pequena dose de nicotina que age mais rápido do que a dose de heroína que um viciado injeta na veia. Se o seu cigarro lhe proporcionar 20 baforadas, você receberá 20 doses da droga num único cigarro. A nicotina é uma droga de ação rápida e seu nível na corrente sanguínea cai para metade, cerca de meia hora após o término de um cigarro. E cai para 1/4, cerca de 1 hora depois. Isso explica porque a maioria das pessoas consome em média 20 cigarros por dia. Assim que o fumante apaga o cigarro, a nicotina começa a sair do corpo muito rapidamente e ele passa a sofrer os sintomas da abstinência. Mas os fumantes alimentam a ilusão de que a síndrome da abstinência é o terrível trauma que eles sofrem quando tentam parar ou quando são forçados a abrir mão do cigarro. Na realidade, os sintomas estão muito mais na mente do fumante, que se sente privado do seu prazer ou suporte. Os verdadeiros sintomas da abstinência da nicotina são tão sutis que os fumantes, em sua maioria, vivem e morrem sem jamais perceber que são viciados na droga. Quando falamos em vício em nicotina, muitos acreditam que estamos nos referindo simplesmente a um hábito adquirido. A maior parte dos que fumam tem horror a drogas, mas isso é o que eles são, viciados numa droga. Felizmente não é difícil livrar-se dela, mas você precisa primeiro aceitar que é um viciado. Não há dor física na retirada da nicotina, mas apenas uma sensação de vazio e desassossego. A impressão de que está faltando alguma coisa, motivo pelo qual muitos fumantes pensam que fumar lhes dá algo para fazer com as mãos. Se esse sentimento for prolongado, o fumante fica nervoso, inseguro, agitado, irritado e sem confiança. É como a fome de um veneno, a nicotina. Poucos segundos após se acender um cigarro, nicotina fresca inalada, e o desejo é saciado, dando ao fumante uma sensação de relaxamento e confiança. No início, quando começamos a fumar, os sintomas da abstinência são tão leves e o seu alívio é tão fácil que quase não percebemos sua existência. Quando passamos a fumar com mais regularidade, achamos que foi porque aprendemos a gostar do cigarro e que fazemos isso pela força do hábito. A verdade é que já nos viciamos. Não nos damos conta, mas um pequeno monstro sugador de nicotina já está dentro de nós e de vez em quando precisamos alimentá-lo. Todos os fumantes acendem os primeiros cigarros por motivos fúteis. Ninguém precisa deles. A única razão pela qual as pessoas continuam a fumar, não importa se muito ou pouco, é para alimentar esse monstro. Fumar é uma atitude repleta de enigmas. Todo fumante sabe que caiu numa armadilha maligna. Entretanto, acho que o aspecto mais patético do cigarro é o fato de que o deleite que o fumante extrai dele é exatamente o prazer de tentar voltar ao estado de paz, tranquilidade e confiança que seu corpo possuía antes de ele se tornar um viciado. É como a sensação que temos quando passamos um dia inteiro irritados com o som altíssimo da casa do vizinho. E de repente o barulho para e um clima maravilhoso de paz e tranquilidade nos envolve. Não é uma verdadeira paz, mas o fim de algo que nos importunava. Antes do início da corrente de nicotina, nosso corpo está completo,
Então nós forçamos a nicotina para dentro dele. E quando apagamos o cigarro e a nicotina começa a sair, sofremos a síndrome de abstinência. Não são sintomas físicos, apenas uma sensação de vazio. Nós nem temos consciência desses sintomas, mas eles são como uma torneira pingando dentro do nosso corpo. O lado racional da mente não os compreende, nem precisa compreender. Tudo o que sabemos é que queremos um cigarro, e quando acendemos, o anseio desaparece. Por alguns instantes ficamos satisfeitos e confiantes outra vez. Exatamente como éramos antes de nos viciarmos. Entretanto, a satisfação é apenas temporária, pois para aliviar o desejo precisamos colocar mais nicotina no organismo. Assim que você apaga o cigarro, o mesmo retorna e então recomeça o ciclo. É uma corrente que prosseguirá por toda a sua vida, a menos que você quebre. Há 3 fatores básicos que impedem o fumante de enxergar a situação dessa forma. Iremos falar sobre esses fatores e voltaremos com o tema sobre o vício de nicotina amanhã, para que o vídeo não fique muito comprido. Então, vejo vocês amanhã e retornaremos com esse tema, meus amigos.